reforma trabalhista vai dificultar o acesso do trabalhador à aposentadoria? A reforma trabalhista traz um prejuízo enorme para a sociedade, para o conjunto da classe trabalhadora, não só em relação ao vínculo do trabalho, quando ela precariza, quando ela fragiliza, mas em relação à contribuição previdenciária. Sem a contribuição, sem o vínculo formal, o trabalhador não vai ter direito à sua aposentadoria, que é um direito sagrado. E agora, para piorar, o presidente Temer edita uma medida provisória que obriga o trabalhador, nos casos do contrato intermitente, que já é mais baixo do que o salário mínimo, que já é um valor muito abaixo da necessidade, ele vai ter que ainda fazer por sua conta própria, com seu dinheiro, que já é pouco, a complementação para esse período contar para a Previdência. Se ele não fizer, ele perde inclusive esse valor que deveria ter sido recolhido para a Previdência. Não conta nem para o tempo de contribuição e nem para o tempo de serviço. Então isso é desastroso para o conjunto dos trabalhadores. Quais são os pontos mais críticos da reforma da Previdência? Ela prejudica os trabalhadores, porque ela trata com uma regra só todo o conjunto da sociedade. Todos os trabalhadores têm que se aposentar aos 65 anos de idade, com no mínimo 25 anos de contribuição. E a proposta original ainda, para o trabalhador ter 100% da sua aposentadoria, ele tem que ter pelo menos 49 anos de contribuição. Ora, isso é um absurdo, porque para chegar aos 65 com 49 de contribuição, ele precisa começar aos 16 anos de idade. Senão ele nunca vai conseguir se aposentar. E repare que ele não pode perder o emprego. Ele tem que começar aos 16 e ir até os 65 sem ficar um mês desempregado. Nós sabemos que essa não é a realidade do nosso mercado de trabalho. Os trabalhadores perdem o emprego várias vezes durante a carreira. Os homens e as mulheres mais ainda. As mulheres, pelo preconceito que a sociedade tem em relação ao trabalho da mulher, ela fica mais tempo desempregada e demora mais tempo para arrumar outro emprego. Então essa regra ela é cruel. Nós não podemos tratar num país tão desigual, com desigualdades sociais, regionais, econômicas, tratar todo mundo igual. Isso é injusto. Nós precisamos, para reduzir a desigualdade, nós precisamos ter uma política de proteção para cada espaço, para cada segmento da sociedade de acordo com as suas características. É por isso que o nosso sistema previdenciário é um dos melhores do mundo. Nesse país desigual, ele reduz desigualdades, ele trata de uma maneira especial aqueles que mais precisam da proteção previdenciária. E isso nós precisamos manter. A Previdência Social brasileira está quebrada? A Previdência Social não está quebrada. O modelo de previdência brasileiro não é falido. Está aí a CPI que foi feita no Senado com seu relatório final que comprova os números da Previdência. É claro que nós temos desafios. A sociedade está vivendo mais, a sociedade está envelhecendo, há uma redução da quantidade de filhos por mulher. Tudo isso, na nossa avaliação, faz parte da evolução da sociedade. E é claro que as regras precisam evoluir. Nós devemos discutir uma reforma da Previdência, mas ela não pode retirar direitos. A reforma da Previdência tem que começar cobrando os devedores. Tem que começar acabando com as isenções que vários segmentos de empresas têm, que não pagam Previdência. E o que o governo Temer faz agora? Ele perdoa a dívida. Ao mesmo tempo que ele ataca o direito dos mais pobres, ele perdoa a dívida de grandes empresas. Segundo o relatório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, essa última medida provisória, numa canetada, perdoa 165 bilhões de reais de dívida de grandes empresas. Isso é injusto com o empresário que paga em dia e é injusto principalmente com o trabalhador que está vendo a possibilidade, a ameaça da sua aposentadoria, que é um direito sagrado, para dizer que vai dar sustentabilidade para a Previdência. Isso não é verdade. A Previdência Social brasileira ela é viável, ela precisa ser reestruturada do ponto de vista do financiamento, principalmente, como eu disse, cobrando quem deve e reestruturando a base de financiamento, ampliando essa base de financiamento. Essa discussão nós vimos fazendo no governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, mas este governo ilegítimo que aí está, não está preocupado com a sustentabilidade da Previdência. Está preocupado em privilegiar setores de grandes empresas, setores do empresariado que não pagam Previdência e querem pagar menos ainda.